Ok. Dando prosseguimento ao assunto de vetores, nós vimos que o vetor ele é uma grandeza que precisa de 3 elementos para ficar bem definidos: módulo, ou intensidade, direção e sentido. E o que a gente percebe é que a gente, até no início do nosso curso de física, nós trabalhamos com 2 conceitos, que é velocidade e aceleração, de maneira escalar. E a gente não utilizou a direção e o sentido. Vou te dar um exemplo. Imagina que você fale para alguém correr, por exemplo, a 5 metros por segundo, se deslocar 5 metros por segundo. Estou te dizendo qual é a intensidade da velocidade, mas eu não te informei qual é a direção e qual é o sentido. Logo, velocidade é uma grandeza que também pode ser tratada, e nesse capítulo vai ser tratada vetorialmente. Outro elemento que a gente também estudou, que é uma grandeza vetorial, é a aceleração. A aceleração, nós aprendemos que ela é responsável por variar a velocidade, o a. Se a velocidade tem a característica de ser um vetor modo, direção e sentido, quer dizer que a aceleração também pode mudar a direção, o sentido e o módulo da velocidade. Então, 2 grandezas que nós estudamos como grandeza escalar, na realidade também são grandezas que são vetoriais, velocidade e aceleração. Então, o primeiro que nós vamos ver é a velocidade. E a velocidade que a gente vai chamar de velocidade instantânea, que é aquela velocidade que você mede olhando para o velocímetro do carro e informa: olha, essa velocidade que eu tenho é de 80 km por hora, essa velocidade que eu tenho é de 60 km por hora. Essa moto que passou aqui no fundo está a uma velocidade de 50 km por hora. Então, é a velocidade que é medida naquele instante. Então, por isso mesmo, ela vai ser chamada de velocidade instantânea. Velocidade instantânea. Eu vou chamar simplesmente de V. E lembrar para você que, como é uma grandeza vetorial, ela é representada sempre com uma flechinha em cima dela apontada para a direita. Independente para onde estiver apontado o vetor, essa flechinha em cima da grandeza vetorial está sempre apontada para a direita. Então, quer dizer que agora nós vamos dar característica a ela. Então, exemplo. Vamos representar aqui uma trajetória. Legal? Está aqui a sua trajetória. E eu vou marcar aqui para você alguns instantes. Esse aqui é um instante, esse aqui é outro instante, esse aqui outro instante. Vou fazer de novo a mesma trajetória, vou tentar representar igualzinho, em instantes semelhantes. Esse instante aqui, esse instante e esse instante. E eu vou representar o vetor velocidade instantânea nesse instante. Então, vamos lá. Está aqui a velocidade, vetor velocidade, vetor velocidade. Primeira coisa que eu peço para que você note é que esse vetor velocidade tem algumas características muito próprias dele. Esse vetor velocidade que você está representando, ele é sempre tangente à trajetória e no sentido do movimento. Então vamos lá. Como a trajetória é curvilínea, o vetor tem a característica do elemento, ou seja, o tamanho dele na representação indica a intensidade ou módulo. Nesse daqui vai ficar claro que a velocidade está sempre aumentando. Então, com certeza, eu consigo afirmar para você que esse movimento tem aceleração. Nesse daqui, que os vetorizinhos são do mesmo tamanho, eu digo para você que ele tem até um tipo de aceleração, que faz com que ele faça a curva, mas não aumente. É verdade. Você prestou atenção no início que eu falei para você que a aceleração é responsável por variar a velocidade. E a velocidade tem 3 características: módulo, direção e sentido. Então quer dizer que eu tenho uma aceleração que é responsável por aumentar ou diminuir a velocidade, e eu tenho uma aceleração que faz com que o corpo faça curvas. Nesta ordem, a aceleração que faz a velocidade aumentar ou diminuir é chamada de aceleração tangencial. E a aceleração que faz com que o corpo faça a curva é chamada de aceleração centrípeta. Então vamos lá. Se esse cara está fazendo uma curva, eu posso afirmar para você que o tipo de aceleração que ele possui é essa aceleração que eu vou chamar de aceleração centrípeta, ACP. Esse daqui, que ele está fazendo curva, e a gente está notando que o vetor velocidade está aumentando,
Além de ter aceleração que faz curva, ele tem aceleração que aumenta a velocidade, que também em determinado momento pode diminuir. A gente vai ver. É aceleração tangencial. Então, a aceleração desse movimento é dada pela aceleração centrípeta mais aceleração tangencial. E nós vamos escrever isso. Toda vez que o corpo mudar de direção, ou seja, fazer uma curva, ele vai ter aceleração centrípeta. Vamos escrever aqui, ó. Aceleração centrípeta. Isso aqui, toda vez que ele mudar de direção. Mudar de direção para nós significa dizer que, basicamente, ele está fazendo uma curva. Necessariamente, não precisa ser uma trajetória circular. Nesse capítulo, a gente só vai trabalhar com trajetória circular. Mas você está fazendo uma curva, fazendo uma mudança de direção, obrigatoriamente ele tem aceleração centrípeta. Guarda isso. À medida em que você nota que o vetor velocidade está aumentando, quer dizer que, além de ele fazer curva, ele tem um elemento que aumenta ou diminui a velocidade, nesse caso está aumentando, que é a aceleração tangencial. Então, este AT que aparece é o que a gente vai chamar de aceleração tangencial. Legal? Essa daqui faz com que o cara varie a sua velocidade. Ou melhor, vamos corrigir que agora a gente tem grandeza vetorial. A aceleração tangencial é responsável pela variação do módulo da velocidade. Ele pode fazer com que a velocidade aumente ou diminua. Então, vamos escrever isso. A aceleração tangencial vai estar associada à variação do módulo da velocidade. É o que realmente vai fazer com que ele tenha um ΔV, a variação de velocidade. Tudo bem? Vamos escrever isso aqui bonitinho para cada movimento que a gente já viu até hoje. E a gente vai definir o que é aceleração, quem é que tem aceleração, qual o tipo de aceleração que ele possui. Tipos de movimentos, ou a classificação dos movimentos, como você preferir. Nós aprendemos que nós temos basicamente 4 tipos de movimento que a gente estuda. Vamos lá? A gente tem o movimento retilíneo e uniforme. Nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vamos ter também o movimento que a gente chama de movimento circular e uniforme. E nós vamos ter um movimento que a gente vai chamar de movimento circular uniformemente variado. Legal? Então, movimento retilíneo e uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular e uniforme, movimento circular uniformemente variado. Então, eu vou escrever a seguinte condição. A aceleração, vetorialmente falando, é a soma de 2 tipos de aceleração. Tangencial mais centrípeta. E em cada um deles, nós vamos identificar qual tipo de aceleração que vai existir. Se nenhuma aceleração, se uma ou se 2 acelerações atuam sobre o corpo. Eu vou te falar que isso aqui talvez seja o mais importante do estudo do movimento, para você não perder tempo na solução de um exercício. Então vamos lá. Atenção, só mais um instantinho. E está valendo. Quer dizer que a velocidade dele é sempre constante. Então ele não aumenta e nem diminui, então ele não tem aceleração tangencial. Movimento retilíneo, quer dizer que ele não muda de direção. Ele sempre vai em linha reta. Então ele também não possui aceleração centrípeta. Então, este, na realidade, é o único movimento que não tem nenhum tipo de aceleração. O movimento retilíneo uniforme, você pode garantir que a aceleração sobre o corpo nesse momento vai ser sempre igual a 0. Fique atento
que na parte dinâmica das leis de Newton, esse conceito vai ser muito importante para você entender a primeira lei de Newton, a condição de equilíbrio, a condição de repouso ou de equilíbrio dinâmico, que ele descreve um movimento retilíneo e uniforme. É o único movimento que você pode garantir que não tem nenhum tipo de aceleração. Movimento retilíneo não faz curva, então ele não possui aceleração centrípeta. Uniformemente variável, quer dizer que a velocidade pode aumentar ou diminuir, e ele possui aceleração, que a gente chama de aceleração tangencial. Então, o módulo da aceleração nesse momento é a aceleração tangencial. E como você calcula a aceleração tangencial? Você sabe, é o nosso ΔV sobre o nosso ΔT, variação de velocidade por intervalos de tempo. Qual a unidade que você vai utilizar? É a unidade conhecida, que você já sabe, o sistema internacional, metro por segundo elevado ao quadrado. Movimento circular, ele faz curva, então ele tem centrípeta. E uniforme, a velocidade é sempre constante, não aumenta, não diminui, então ele não tem aceleração tangencial. Então, qual o tipo de aceleração que o movimento circular uniforme possui? Ele possui um tipo de aceleração, que é a aceleração centrípeta, que vai ser calculada como v ao quadrado sobre r. V é a tal da velocidade instantânea que ele tem naquele momento, e r é do raio da trajetória que ele vai descrever. Então, vou botar aqui, ó, r de raio. E como ele também é aceleração, não tem por que mudar a unidade, ele também vai ser dado em metro por segundo ao quadrado. E por fim, movimento circular uniformemente variado. Ele tem movimento circular, faz curva, então ele tem centrípeta, e uniformemente variado quer dizer que ele tem a tangencial. E aí, como você vai calcular? Você vai calcular com uma soma vetorial, que é dado pelaquela regra do elefantinho. Lembra? O que você faz? Pega lá, trombinha, rabinho, e vai juntando da primeira ponta do rabinho do elefante até a pontinha da trombinha dele. Soma vetorial que você já viu no outro capítulo. Tudo bem até aí?